Agora a gente vai falar sobre os passos para a elaboração do Plano Municipal de Saúde, ok? Esses são os passos de um modo mais amplo da gente enxergar a elaboração, tanto envolvendo a secretaria, como o conselho, como a conferência de saúde, ok? Então, primeiro, eu preciso instituir um grupo de trabalho com os profissionais da secretaria, membros do conselho e outras secretarias também da prefeitura, principalmente aquelas que vão abordar os instrumentos financeiros como o CIOPS. Então, posso chamar, por exemplo, o contador da prefeitura que faz o meu CIOPS, por exemplo, ou que mexe no InvestSUS, enfim, tá? Elaborar, em segundo momento, elaborar a ASES, a Análise de Situação de Saúde. É um item obrigatório do plano, a gente vai elaborar ela e a gente vai apresentar ela na conferência, se lembra? Porque a conferência, ela vai avaliar a situação de saúde segundo as necessidades de saúde da população. Mas ela vai fazer essa avaliação partindo de uma ASES, ok? Depois, eu vou fazer um processo de identificação dos problemas de saúde e das priorizações dos problemas levantados, tá? Então, às vezes, você tem muitos problemas de saúde, mas eu preciso priorizar devido a uma limitação de recursos financeiros e não financeiros. Aí eu posso utilizar a matriz fofa, GUT, árvore de problemas, enfim, qualquer metodologia que me ajude nesse processo de priorização, tá? Então, por exemplo, Boa Vista, ela fez na oficina dela, ela apresentou uma ASES e no momento de levantamento dos problemas e priorização deles, o que ela fez? Ela utilizou a matriz fofa, tá? Depois, a gente tem a Conferência Municipal de Saúde, né? Que propõe as diretrizes para a saúde, né, para a saúde. Então, como eu falei, uma parte das diretrizes vai vir da Conferência Municipal de Saúde, tá? E a Secretaria de Saúde vai ser responsável pela construção do DOME. Então, uma parte das diretrizes sai da conferência, mas o resto da construção do DOME é de responsabilidade da Secretaria. Depois, quando o plano estiver elaborado, a gente faz o registro do plano no sistema do DigiSUS. E depois a gente tem o monitoramento e a avaliação desse plano de saúde que é feito tanto pelo DigiSUS, né, como através de outros sistemas de saúde que é responsável por esse monitoramento e avaliação, tá? Agora a gente vai falar sobre o fluxograma, como é dentro da Secretaria de Saúde, tá? Como eu falei, naquele próximo passos para elaboração é envolver não só a Secretaria de Saúde, mas também o Conselho, as conferências, e aqui a gente vai estar falando especificamente internamente dentro da Secretaria. O primeiro é a formalização do processo, né? O gestor vai enviar o memorando ou ofício para a área de planejamento, se houver. Então, se a secretaria tiver alguém que é responsável pelo planejamento da saúde ou um setor específico de planejamento, ele vai encaminhar esse memorando, esse ofício, tá? Para a área de planejamento, para ela iniciar o processo, que é a definição de uma comissão. Caso o gestor não tenha alguém dentro da área de planejamento, ele mesmo define uma comissão por meio de uma portaria para construir um novo plano de saúde, tá certo? Mas essa comissão, ela precisa existir por meio de uma portaria dizendo quem são as pessoas e as áreas técnicas responsáveis pela elaboração. Lembrando que nesse momento aqui, essa comissão tem que ter participação dos membros do Conselho de Saúde, tá? E de outras secretarias, como a gente falou antes, secretarias, outros setores da prefeitura, tá? Reuniões com áreas técnicas. Uma vez que a comissão está formada, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer reuniões, tá? Com as diferentes áreas técnicas da secretaria. Eu tenho coordenação de atenção primária, eu tenho coordenação de vigilância, eu tenho alguém que é responsável pelo SAMU, eu tenho gente que é responsável pelos sistemas da saúde, de informação de saúde,
eu tenho alguém que é responsável pela regulação, então eu vou começar a reunir gente que é responsável pela assistência farmacêutica, eu vou começar a fazer essas reuniões com essas áreas técnicas, né? Então, a área de planejamento ou equipe designada por comissão vai promover as reuniões com as áreas técnicas da secretaria. A equipe técnica também será responsável pelo levantamento da ASIS e revisão dos documentos. Então, a equipe técnica, né? Ela que vai fazer todo o levantamento da ASIS e revisar alguns documentos. Então, eu vou ter Plano Municipal de Saúde, PAS, RAG, PPA, LDO, LOA, as conferências e por aí vai. A gente vai detalhar isso mais lá na frente, dentro do plano, né? Mesmo. Então, aqui eu tenho a participação social, agora este é o momento. É importante convidar membros do conselho e representantes da comunidade para participar da construção do novo plano. Então, como a gente viu, existem dois momentos em que vai acontecer a participação social no processo da elaboração do plano de saúde. O primeiro é na própria comissão, né, em que os membros do Conselho de Saúde participam na elaboração do plano. E o outro é através da Conferência de Saúde, tá? De saúde deverá ser apresentada ao Conselho de Saúde e segmentos representativos da comunidade, da prefeitura e da iniciativa privada que tem impacto na saúde para discussões e ajustes. Então, após essas reuniões com a área técnica, uma revisão de tudo, se constrói a primeira proposta de plano de saúde. E aí essa proposta vai para o Conselho de Saúde, vai para a comunidade, vai para outras áreas da secretaria, inclusive para representantes, né, prestadores de serviços de saúde da rede privada, para discussão, né, para discussões e ajustes dessa primeira proposta, tá? Aí agora a gente vai para a fase de finalização. Após discussão, a proposta do novo plano deverá ser submetida à área de planejamento ou comissão para ajustes do nome e revisão gramatical. Então, aqui é nesse momento que vai ser feitos os ajustes finais, né, em relação ao nome, que é a parte principal, e uma revisão, né, português. Depois a gente tem a fase de publicação. Aprovado o novo plano pelo gestor, então o que acontece aqui, né? Essa área de planejamento ou comissão, ela finaliza esse ajuste do nome, né? Do plano, né, também, e aí submete para o gestor aprovar. Uma vez que o gestor aprova, tá? Vai encaminhar o documento no prazo de envio da PPA, da Lei Orgânica Municipal, para aprovação do Conselho de Saúde. Então, ele sai, o gestor aprova, e aí, uma vez que ele aprova, ele vai encaminhar esse plano para o Conselho aprovar, tá? Sugerimos que o plano de saúde seja aprovado pelo Conselho de Saúde antes de ir para a Câmara Municipal. Esse plano, geralmente o plano de saúde, ele também é encaminhado para a Câmara Municipal por causa do PPA, tá? Então, antes de encaminhar para a Câmara, a gente sugere que seja aprovado antes pelo Conselho, ok? E lembrando que ambos, o plano, tanto para o Conselho quanto para a Câmara, é o mesmo prazo, que é o prazo de envio do PPA. O Conselho de Saúde, então, ele aprova o novo plano de saúde, cuja resolução do Conselho é publicada no Diário Oficial do município. Então, o que acontece? Uma vez que o Conselho aprova, ele faz a resolução, essa resolução é publicada no Diário Oficial, e quem assina essa resolução é o presidente do Conselho de Saúde, tá? Depois, o gestor vai homologar essa resolução do Conselho no Diário Oficial do município. Geralmente, o que acontece? Eles fazem tudo isso fisicamente e aí depois eles fazem as publicações, tanto da resolução do Conselho aprovando o plano, quanto quanto do gestor homologando, né, essa resolução do Conselho. Lembrando que quando é publicado essa aprovação do plano
a resolução do conselho aprovando o plano, você não vai colocar lá no diário o plano em si, tá bom? Porque o plano é enorme, tá? A gente vai ter o campo certinho destinado para justamente o plano de saúde ser publicado, de acesso público, tá? Que é justamente feito através do DigiSUS. Então, uma vez aprovado e publicado o Plano Municipal no DOM, ou seja, no Diário Oficial, o gestor vai fazer o quê? O processo de registro desse plano e da resolução do conselho dentro do sistema DigiSUS para dar publicidade e acesso público, né? Então, após registrado no DGMP, o novo plano poderá ser visualizado por qualquer cidadão. Lembrando que quem faz o registro tanto do plano quanto da resolução do conselho, tudo é o gestor dentro do sistema de GSUS, ok? Com o perfil dele, gestor, tá? O conselho não vai fazer nada nesse momento. Ele somente visualiza, mas ele não faz nenhum tipo de registro do plano, nem da sua própria resolução lá no sistema, ok? E aí, uma vez que o plano é publicado no DigiSUS, qualquer pessoa tem acesso a ele, ok? É interessante também publicar o novo plano de saúde no site da secretaria ou da prefeitura ou no portal de transparência, né, para fins de transparência pública. Então, você pode não só publicar no DigiSUS, mas também no site da prefeitura ou da secretaria para fins de transparência pública. Uma vez que a gente atualiza o Plano Municipal de Saúde, atualizou o plano, você vai repetir os passos 4, 5 e 6. Fez uma atualização, eu vou voltar nos passos 4, 5 e 6, tá? Lembrando que o gestor, né, ele deve explicar a necessidade de realizar a alteração do Plano Municipal de Saúde. O que acontece? Às vezes eles fazem uma atualização, mas não justifica. Então, ele tem que justificar a necessidade da alteração do Plano Municipal de Saúde. Se foi por motivo de recebimento de emenda parlamentar, epidemia, catástrofe ambiental, conferência de saúde e outras, tá? Sempre fundamentando a decisão, tá? E também especificar, então uma é você justificar por que o plano foi alterado, a segunda é dizer o que foi alterado dentro do plano. Especificar quais informações foram alteradas no plano de saúde. Se foi DOME, se foram recursos financeiros, se foi metas e prazos de monitoramento e avaliação, tá? A gente sempre vai fazer vai especificar o que foi alterado de fato dentro do plano. Bom, continuando o vídeo, o próximo vídeo a gente vai falar sobre a estrutura do plano de saúde, o que ele tem que conter, e a gente vai passar em cada um desses tópicos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês poderão deixar aqui nos comentários, tá? Mandar um e-mail também para a CEIMP Roraima, né? E até a próxima.